Olha, o tratamento para a dependência química, pessoal, é único, assim também como cada paciente. Uma das maiores problemáticas ao iniciar um processo terapêutico é justamente a negativa do paciente ao tratamento inicial. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, nós vamos receber agora aqui no estúdio o psicólogo Jefferson Góes. Seja muito bem-vindo, bom dia, mais uma vez, né? Bom aqui junto com a dia, gente. é uma satisfação estar aqui novamente, né? Para a gente também, obrigada, viu, Jefferson, Em poder pela sua contribuir com esse tema, tá? Que é um tema bem específico e que precisamos sempre estar tocando nesse assunto do tratamento à dependência, que ainda é, tá? Em pleno século XXI, ainda é um grande tabu falar sobre dependência química, né? Exatamente. Realmente, essa questão do paciente ser mais reticente em relação ao tratamento é algo que dificulta? Falando com estágios, tá? Inicialmente é bem propício que o dependente ele não aceite, tá? Essa condição inicial de estar ou iniciar um estado de recuperação ou tratamento. Né? Dentro de uma normalidade, é observado que quando há uma ausência do uso, né, de qualquer substância, lícita ou ilícita, o dependente acredita, que esse avanço em estar ausente por alguns dias ou algumas semanas, isso já se constate como um estado de tratamento. Tá? Na verdade, o comportamento e o próprio cérebro vai indicar a ele essas circunstâncias a qual ele acredita fielmente que algumas semanas sem álcool ou sem uso de drogas, eu já estou em tratamento. Mas, dependendo do histórico e do quadro do paciente, provavelmente ocorrerá algumas recaídas. Né? E essas recaídas é que dá mais essa constatação de que o paciente precisa de um tratamento específico e ele, entendendo esse tratamento específico ou não, inicia esse estágio que chamamos de estágio de negação, onde ele não deseja ficar ausente da substância, mesmo tendo consciência de que precise ficar ausente devido a vários aspectos. Tem recursos que podem ajudar nessa intervenção, Jefferson? Sim, sim. Né? O recurso bem primordial é da conscientização. Tá? Conscientizar, trazer essa psicoeducação nesse estágio inicial faz com que o dependente comece a ampliar, né? Não a necessidade, mas ampliar a possibilidade de que ele seja, né, um dependente químico, onde ele reconheça essa patologia da dependência. Né? É feito também algumas entrevistas iniciais do título de entrevistas de sentimento, entrevista de danos, e com isso o paciente venha tomar mais informações a respeito de tudo aquilo que a própria droga vinha causando a si, aonde ele, nessa ausência de uso, ele começa a compreender que quanto mais tempo abstêmico, quanto mais tempo sem o uso, eu tenho ganhos, eu tenho benefícios, e dessa forma ele possa romper essa barreira da negação. Esse é um ponto, tá? Outro ponto depende do uso da substância a qual esse dependente faz, tá? Se for o uso de uma determinada substância que interfira com mais a firmidade no sistema nervoso central, provavelmente será necessário o uso de alguns medicamentos, tá? Assim também como a intensificação da terapia, tá? Então, a gente sempre dá essa oportunidade para que ele se sinta mais acolhido, a qual ele tenha esse contato mais próximo com o ambiente terapêutico, com o psiquiatra, o clínico geral, com o psicólogo, para que a partir daí ele tenha, uma consciência de que ele precisa se tratar. Aí ele já começa a iniciar a saída ou a identificação desse quadro de negação. Né? Em alguns casos, somente a internação, ela realmente vai ajudar esse paciente? Brilhante pergunta, tá? Hoje nós temos essa diferença, de aspecto quando se fala de internação. Para a proteção e a saúde deste dependente, a clínica e a internação é o modo mais seguro.
Não dá para tratar um dependente, assim, dependendo da sua condição física, da sua condição a qual ele se encontre em casa, tá? Ou em algum outro local que não seja um ambiente que tenha uma equipe multidisciplinar, com enfermeiros, com psicólogo, psiquiatra, médico, né? E também com terapeutas para ficar 24 horas com esses dependentes. Então, em determinadas situações, a clínica, né, é um local temporariamente, tá, com uma avaliação do quadro do paciente, onde é verificado o tempo específico para tratar, conscientizar, medicalizar e haver uma mudança de conduta, uma mudança comportamental para que esse paciente ele possa ter um desenvolvimento e uma preparação com um plano de alta, tá? Então, assim, em casos específicos, a clínica ainda será o local recomendado para esse tipo de tratamento. O uso de medicamentos também é algo que vai depender ali daquele caso, daquele paciente? Sim, sim. O uso da medicação, ela se dá para que seja feito um aparelhamento para que o próprio paciente ou dependente não tenha crises, para que ele não tenha um sofrimento físico mais concreto. Então, quando há a ausência de determinadas substâncias, o corpo em si, ele vai dar sinais. Então, ele pode, ter crises de convulsão, ele pode ter essa alteração agressiva, ele pode também, que é um dos casos a qual a gente recomenda a medicalização, é que quando o paciente ele entra em qualquer crise própria, ele possa ter uma autoagressão. Sim. E aí, dentro desse quadro, a medicação, por um período, ela é sim apropriada para que não haja risco no início do tratamento e durante também o tratamento desse paciente. Ter o acompanhamento multiprofissional faz a diferença? Bastante, bastante. Não é só isso que hoje ficou mais em evidência, né? Tratamento humanizado, né? Eu vejo que o tratamento profissional, onde os profissionais tenham essa liberdade e esse espaço para tratar o paciente, ele seja evidente, assim como não só nas sessões de terapia com o psicólogo, mas também em acompanhamento, nas sessões e consultas com o psiquiatra, com o clínico geral, com os conselheiros terapêuticos que ficam ali mais próximo dos pacientes. E dessa forma há uma integração de todo esse corpo profissional, aonde quando o paciente precisa de algo, ele tem um profissional que o auxilie, em qualquer aspecto, seja ele na enfermagem, seja ele na assistência social, que é uma comunicação entre o paciente, a família, a empresa, e assim também como nos grupos terapêuticos, onde ele também vai participar com outros pacientes, a qual vai ter essa familiaridade da história dele com a história de outro. E assim, dentro desse conjunto, os profissionais são assim, de extrema importância para que possa dar esse suporte ao paciente. E é sempre recomendado que nós indiquemos pacientes para tratamentos específicos em clínicas, não, vou até dar essa observação, não ouçam ou não aceitem tratamento rápido, tratamento onde tem um prazo de início, meio e fim já específico, com resultados antecipados, O tratamento da dependência, ele é muito específico, até porque o dependente, ele tem um comportamento que desenvolve muito através do seu contexto e da sua história familiar, do seu ambiente de uso. Então, não dá para a gente poder constatar, informar. Mas, falando da dependência e aproveitando o espaço, as famílias a qual tem seus entes queridos que são acometidos da dependência,
eles têm essa tendência de uma dependência emocional, né, de serem codependentes. Então, qualquer situação mirabolante que traga, né, esse viés rápido, que ele vai ser devolvido para casa em tantos dias. Então, as famílias absorvem isso como a melhor forma e a melhor solução. Mas, assim, deixo só essa ressalva para que as famílias não caiam, né, em situações como essa. Sempre pesquisem, busquem informações e, assim, fica mais evidente um bom tratamento para esse dependente. É ótimo você trazer esse alerta, porque muitas pessoas, né, acabam prometendo, né, tratamentos milagrosos com resultados rápidos. E aí vai depender de cada paciente. Pode ser que numa dessas ocasiões você acaba até prejudicando ainda mais esse paciente, né, retardando ainda mais esse tratamento. Então foi ótimo você trazer esse ponto para que as pessoas que estejam nos acompanhando, elas fiquem bastante em alerta. Para a gente fechar, qual que é a grande mensagem, então, que fica sobre esse assunto, né, que é das terapias e do tratamento de dependência química? Acredito muito, tá, que o processo de psicoterapia seja um passo inicial, tanto para a família quanto para o próprio dependente, né? Sair do ambiente de uso não é uma tarefa fácil, tá? Mas quando se trata da dependência química, é necessário que seja dado esse primeiro passo, que é a procura por clínicas especializadas, por profissionais que tenham uma trajetória e um nome já constatado na área da dependência, pois dessa forma a família tem, tá, pelo menos um aconchego ou um amparo dentro dessas condições. Muito bem, contatos, redes sociais, quer deixar algum para o pessoal? Vou. Aproveitando, eu trabalho, tá, em uma clínica aqui em Alagoas chamada Árvore da Vida. Tá? Quando você abriu esse espaço, e principalmente nessa fala, a qual não tem um tempo específico, eu sempre falo para os familiares e os próprios dependentes, né, que estão comigo lá na clínica, que a clínica ela tem um projeto terapêutico, mas nós não trazemos o paciente até essa exaustão. A cada paciente, a cada indivíduo é um caso e é uma situação bem específica. Eu falo dessa forma pela escuta, de ter um tabu, né? O paciente vai para a clínica, ele precisa passar tantos meses. Não, na clínica em particular eu trabalho mais nas questões semanais, evoluções e aproveitando o ensejo, né? Vocês podem me encontrar lá na clínica Árvore da Vida, ou me encontrar através das redes sociais, né, do meu @, do Instagram, @psicólogo Jefferson Góes, e poder agendar, que estou à disposição de vocês. Muito bem, obrigada, Jefferson, pela sua participação aqui junto com a gente, falando sobre esse assunto tão importante. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e estou à disposição sempre. Por favor, a gente também fique à vontade para nos sugerir pautas para vir aqui no programa. A gente agradece demais sua disponibilidade. Muito obrigado, e já aproveitando, tá? Estamos aqui finalizando mais um sucesso de um Janeiro Branco, tá? Sim. A qual tivemos resultados fantásticos nas divulgações, nas participações. Então também quero deixar aqui esse agradecimento a vocês que são a TV Mar, que fazem esse trabalho brilhante de abrir espaço para que a gente possa falar de saúde mental. Muito obrigada mais uma vez, viu? Parabéns pelo trabalho. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, rapidinho, tá? Vai ter um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com música. Vamos começar essa semana, né? Finalizar aqui a nossa segunda, mas começar a semana com muita música e energia. Vamos lá, daqui a pouco.